Graças a Deus pela igreja, porque foi por conta dela que o evangelho chegou até a mim. Eu louvo a Deus porque na rua de casa, na rua da casa do Nilson, a gente era tudo vizinho, na nossa rua tinha uma igreja metodista livre, lá no alto do morro de Cidade Ademar. Louvado seja Deus por isso. Então, a igreja. O que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é família de Deus. A igreja é o povo de Deus. Foi Jesus quem instituiu a igreja e profetizou: sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é o templo de Deus, o templo do Espírito Santo, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Jesus é o cabeça da igreja. A igreja é sacerdócio real, é nação santa, é povo de propriedade exclusiva de Deus. A igreja, ela é esse mistério de Deus. O mistério de Cristo é a igreja. A parede de separação entre judeus e gentios foi derrubada, de ambos os povos Deus fez um. A igreja é o Israel de Deus, é o remanescente, é povo de Deus. Jesus amou a igreja e se sacrificou por ela. E tudo isso para apresentá-la diante de Deus, uma igreja santa, sem mácula nem ruga. E nós devemos fazer, como diz o apóstolo Paulo: façam tudo o que estiver ao seu alcance para preservar a unidade do corpo de Cristo. Você já fez tudo que está ao seu alcance? Quando a gente meio que desanima da igreja, fala assim: poxa, mas tudo é muita coisa, né? Então, qual é o preço que Jesus pagou em favor da igreja? E qual é o preço que nós devemos pagar em relação a isso? Meu filho hoje está pregando. E ele adiantou para mim a mensagem que ele ia pregar. E ele falou assim: pai, eu vou falar sobre raiz, sobre compromisso, porque a gente vive numa sociedade de superficialidade, sabe, essa sociedade, essa modernidade líquida, é uma sociedade de relações todas meio que descartáveis. Não tem profundas. Quantos amigos você tem? Então, aí isso é quantos? Quantos não importa, eu quero ver a qualidade disso, porque a superficialidade das coisas, né? Falta raiz. E assim, rupturas dos casamentos, das amizades, dos relacionamentos, fica, sabe, incomodou, já estou fora. Teve um problema, eu já saio pela tangente. Então, as pessoas acabam nunca criando raiz. E é tão bonito quando a gente falou, ouviu a Rutinha, ouviu o Eduardo, ouviu os testemunhos, a Leda. Quem está aqui como Mária Dacha há tanto tempo. Quantas crises a gente enfrenta, hein? Na igreja, no casamento, na família, nas amizades. Para eu ser amigo do Nilson, eu já tive que perdoá-lo muitas vezes, sabe? E ele a mim. Não tem relação que se sustente na base de tudo está dando certo. Isso não existe. Aqui, exige-se aqui todo o fruto do Espírito. Amor, né? Alegria, chorar com os que choram, carregar os fardos uns dos outros, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, toda aquela paciência, o exercício da misericórdia. Por quê? Porque sem misericórdia, sem amor, sem o fruto do Espírito, não tem relação que sobreviva, não tem casamento que se sustente, não tem nada. Gente, nós somos seres humanos suscetíveis a falhas, a fraquezas. Então, Deus ainda está trabalhando conosco, todo mundo ainda está num processo de crescimento, mas tem de tudo, a gente precisa amadurecer, criar raiz. Então, ele está pregando lá sobre isso, e eu lembrei que suportar uns aos outros, ter longanimidade. Olha, se Jesus não tivesse tido paciência
com aquele grupo de apóstolos, os discípulos que seriam apóstolos, não teria igreja hoje. No dia em que ele mais precisava dos seus amigos, eles fugiram. Um dos mais chegados o negou 3 vezes. Gente, é complicado. Assim é a igreja. Agora, graças a Deus por sua imensa misericórdia e graça, e paciência conosco. E é a bondade de Deus e a paciência de Deus que nos conduz ao arrependimento. E o que Deus está trabalhando é para que nós venhamos a amadurecer, deixar a meninice. E a paciência de Paulo, que ele não tinha tanta conta de... Jesus era mais paciente. Paulo não era tanto não, mas ele foi aprendendo mais a ser paciente. Mas com a igreja de Corinto, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Eu tive que dar leite para vocês são bebês na fé, não podiam suportar alimento sólido. Você está entendendo que a igreja exige todo um esforço, toda uma dedicação, sabe? E alguém, os mais maduros, que paguem o preço, para que a igreja seja santificada, edificada, que as criancinhas em Cristo, aqueles que agem na carne, possam crescer e possam aprender e possam cada vez mais serem parecidos com Jesus. Enchei-vos o Espírito, falando entre vós, um com o outro, com salmos, hinos. A comunhão dos irmãos. Ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Quem acha que pode ficar assistindo culto online e receber a mesma bênção? Gente, falai entre vós. É na comunhão dos santos. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali é que o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Aqui nasce a igreja, é o Espírito Santo derramado. Eles estavam reunidos no mesmo lugar. O Espírito Santo foi derramado sobre eles. E ali nasceu a igreja, a pregação do Evangelho, de um Pedro cheio do Espírito Santo, com ousadia. 3.000 se convertem. Então, a igreja é lugar de gente convertida. Tem joio no meio do trigo também, tá? Mas é lugar de gente convertida, que aceita a palavra. Não é isso que a gente leu aqui, que eles aceitaram com fé a palavra, a pregação. É lugar de gente batizada. Porque não basta crer. Você precisa obedecer. E o mandamento é de fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um chamado para ser batizado. E ser batizado, Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, eles batizados em um espírito no corpo. Ser cristão é ser batizado no corpo de Cristo. Você pertence ao corpo de Cristo. E não tem conversa, não tem alternativa, não tem como ser cristão do seu jeito, é do jeito de Jesus, é no corpo. Foi batizado, pertence ao corpo, e quem é de Deus se reúne. O que eles fizeram? Cheios do Espírito Santo, batizados, aqueles 3.000 passaram a se reunir cotidianamente. Porque eles se reuniam diariamente, é meio complicado para nós às vezes. Eu acho que todo ser humano nasceu para viver numa vila. Um ambiente mais rural até, eu diria. Pequeno, com não tantos amigos. A gente vive numa cidade grande, de distâncias que impedem a gente de poder ter aquela comunhão. Uma das coisas mais miseráveis da minha vida é conhecer muita gente. Isso é horrível. Imagina eu ter que dar parabéns para todo mundo que eu conheço, que faz aniversário. É um fardo. Não é? Aí começa todo mundo, é muita gente, a gente não tem capacidade para tanto. Mas quando você vive numa sociedade menor, mais razoável, a gente pode ir na casa uns dos outros.
Vamos falar a verdade, a gente faz muito pouco disso, por conta da nossa vida tão corrida, a gente tem muito pouco tempo para comunhão. Agora, se a gente tivesse o privilégio de viver no lugarejo, né? E não em São Paulo, Guarulhos, uma grande São Paulo, onde tem congestionamento, um lugarejo, onde a gente conhecesse as pessoas, pudesse chamar todo mundo pelo nome. Que coisa boa, e que privilégio poder se encontrar. Eles tinham um gosto por esse encontro que eles conseguiam manter naquela oportunidade, pelo menos cotidianamente. E a gente pode fazer isso talvez 1, 2 vezes por semana. Mas como eles privilegiavam a reunião, como eles privilegiavam estar juntos, como eles sabiam que há uma graça de Deus comunicada para mim na vida dos irmãos, porque o Espírito Santo, quando ele se derramou sobre a igreja, ele deu dons, mas não deu os mesmos dons para todo mundo e nem deu todos os dons para cada um. Então, de modo que nós pertencemos a um corpo que tem diversas funções, dons, ministérios, onde nós carecemos uns dos outros, onde nós somos edificados e fazemos parte dessa engrenagem e contribuímos para a edificação de outros e dependemos uns dos outros. Essa é a ideia. E aqui a gente vê, eles se reuniam, eles tinham comunhão, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na sã doutrina, no partir do pão, e partir do pão aqui é sempre a ceia do Senhor. Pertencemos a esse corpo e comemos do mesmo pão e bebemos o cálice e nos sentimos irmanados, como nós dependemos dessa família de Deus, e isso tudo para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. Então, havia também compartilhar, carregar os fardos uns dos outros, solidariedade. De tempos o Senhor renova o seu rebanho, o seu povo, restaura e... Oh glória, aí falando das antigas, né? O corinho antigo. Oh glória, aleluia. A igreja sempre caminha, sempre caminha, sempre caminha. Acabou, gente. Ia terminar com sambinha, né? Porque a gente é brasileiro, não pode ficar. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. Bom, quem cantou isso valorizava muito o samba, né? Cada um tem os seus valores. Para ele o morro é feito de samba. Para ele o samba é a constituição da própria comunidade, do próprio bairro. Então, ele está ficando velho. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem mais aguentar, né? Deixar meu corpo junto com o meu sangue, meu anel de bamba. O camarada tinha anel de bamba, né? E entrega a quem mereça usar. Então ele está passando o bastão. Quando Jesus subiu aos céus, a onda de Jesus não era samba, nada, talvez ele até goste, sabe? Vou entrar no mérito da questão. Mas certamente para ele, a constituição da comunidade é outra coisa. O Evangelho, né? Os valores do reino, a salvação em Cristo. E aí ele, ao se despedir, ele deixou um legado. O seu legado não era o samba, o seu legado era o Evangelho. Ele tinha um anel de bamba, hein, Jesus? Meu anel de bamba eu passo para vocês. Todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês também. Batizando, ensinando a guardar. Eu vou estar com vocês. Tá? Eu estou na retaguarda, mas agora o bastão, a bola e esse anel de bamba aí, eu passo para vocês. Espírito Santo, dê continuidade. Que você possa valorizar o que Jesus valorizou, amar o que Jesus
nos amou e se comprometer com esse legado que Ele nos deixou, né? E ser parte desse time de Deus e que não deixa a igreja morrer. Ele profetizou que ela não vai morrer. Ele levanta sempre os seus profetas, os seus homens e mulheres que amam e que santificam a igreja e que zelam por ela. Ainda que haja tanto levante quanto a igreja, ela prevalece e ela segue em frente, cumprindo a sua bendita missão. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe.